Bom dia. Deus é bom, justo e fiel. Vamos orar nessa manhã. Eu quero dividir com vocês nessa manhã um pensamento que sempre fica comigo. Por que nós não conseguimos fazer exatamente como Deus deseja que estejamos fazendo? Sempre tomamos decisões que nós sabemos que não deveríamos tomar. E quando a gente fala sobre a carne, que é a nossa inimiga, quando nós falamos sobre as práticas espirituais que são tão importantes para cada um de nós, nós ouvimos e ouvimos. E às vezes, muitas vezes, não nos posicionamos. Nós fazemos como o mundo diz, vista grossa. Só que isso é ruim para nós. Então, nessa manhã eu quero ler algumas coisas na palavra de Deus que irá te encorajar. Que vai ficar muito claro como um quadro na sua frente. Das escolhas que nós não deveríamos fazer. Todas as vezes que enfrentamos situações e circunstâncias, nós que nascemos de novo, falo de quem nasceu de novo, nós sabemos como fazer o certo. E ficamos relutando em fazer o certo. Só que em relutar em fazer o certo, traz consequências inúmeras vezes drásticas para cada um de nós. Aquilo que você nunca deve se esquecer é que a vida passa muito rápido. Parece que ontem eu tinha 20 anos, eu não tenho mais 20 anos. Parece que ontem era tudo tão próximo. Mas o tempo passa muito rápido. Então você tem que aprender a fazer o certo todos os dias. Todos os dias você escolhe o certo. Isso é um caminho seguro para você e para mim. E todos os dias você escolhe fazer o seu melhor. Sempre o seu melhor. Independente de para quem você está fazendo. Porque se você naturalmente dar vazão à sua carne e olhar as pessoas ao teu redor, você vai ficar desanimado de fazer aquilo que é certo. A recompensa nunca vem do outro, sempre virá de Deus para você. O segredo é você entender o que é que você está fazendo neste mundo. Só existe um propósito para cada um de nós que nascemos de novo. Sermos um vaso de honra nas mãos do nosso possuidor. O que Deus quer por meio de você e de mim? Alcançar pessoas. Deus quer todo mundo de volta para casa. Deus não quer as pessoas que estão agora no inferno. O plano de Deus não era esse final para elas. E não tem como elas saírem do inferno. Não existe um meio termo, é céu ou inferno. E você não deve se esquecer disso. Você tem que entender que a sua vida é preciosa para Deus. E a vida daquela pessoa que está te perseguindo também é preciosa para Deus. Então o que você faz? A escolha mais certa para você e para mim é nos entregarmos cada vez mais a verdade da palavra do nosso Pai. Buscarmos o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Precisamos amadurecer e crescer. Precisamos deixar de sermos crianças levados por todos os ventos de doutrinas erradas. Nós devemos agradar a Deus e não a homens. Então vamos orar nessa manhã. Vamos começar lendo depois Provérbios, que é um livro maravilhoso. E o nosso Deus é bom, Ele é justo e é fiel. Todas as vezes que eu leio Provérbios, eu lembro de Amarilis, que ela sempre fala para mim, leia Provérbios, leia Provérbios. Eu acho que ela fala para você também, quando você conversa com ela, leia Provérbios. Provérbios realmente é um livro maravilhoso. É um livro atual para o nosso dia a dia. Se você meditar em Provérbios, você vai ter muito sucesso no seu dia a dia. Porque ali Provérbios fala de tudo. Dá todos os conselhos para você que é casado, para você que é casada, para você que é filho, para você que é empresário, para você que quer descobrir a verdade do Evangelho.
Provérbios é um livro maravilhoso. Então vamos orar nessa manhã, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo. Pai, nessa manhã te adoramos na Tua santidade. Tu és santo, Tu és um Deus santo, o Senhor é santo e verdadeiro em toda a Tua fala. O Senhor é um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus bom, um Deus único, um Deus que nos ama, que fez o melhor por nós, que entregou a vida do Teu único Filho por nós, para que pudéssemos voltar para casa. Obrigada por essa manhã de glória, manhã de entendimento, de palavra revelada, manhã onde a Tua verdade, que já foi estabelecida e firmada no céu, se torna real aos nossos corações. Obrigada, Pai, por cada pessoa que está comigo pela internet, cada pessoa que está aqui nessa manhã. Obrigada por essa vida abundante que temos em Cristo. Obrigada porque o Senhor é aquele que já enviou para nós toda a provisão necessária para cada dia. E nessa jornada rumo ao céu não estamos sozinhos. Obrigada pelos Teus anjos acampados ao nosso redor. Obrigada pela Tua boa mão sobre cada uma das nossas petições. Obrigada pelos milagres que vão acontecer nessa manhã aqui pela internet. Obrigada porque as doenças já foram vencidas. Obrigada, Pai, porque nós não somos aprisionados ao medo, aos temores, porque Jesus venceu por nós. O Teu perfeito amor foi derramado nos nossos corações. Não temos medo. Obrigada porque o Senhor nos encoraja nessa manhã a saltar muralhas. O Senhor nos encoraja a perdoar. O Senhor nos encoraja a abençoar aquele que tem nos amaldiçoado. O Senhor nos encoraja nessa manhã, Pai. É o Senhor fazendo por nós o que ninguém poderia fazer. Muito obrigada pelos chamados que são despertados nessa manhã. Obrigada pelo meu chamado, obrigada pelo chamado dos meus irmãos. Obrigada, Pai, porque somos um corpo operando aqui na terra. Muito obrigada porque temos um cabeça que é Cristo Jesus. Ele é o nosso provedor em tudo. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso protetor, o nosso provedor. E o nosso coração tem gratidão nessa manhã, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos pegar então Provérbios, livro de Provérbios. Oh, aleluia. Provérbios 21, versículo 16. Provérbios, capítulo 21, versículo 16. Existe uma maneira de você destruir a sua vida. Você mesmo destrói a sua vida. Eu falo para você que nasceu de novo. Porque aquele que ainda não nasceu de novo, ele está aprisionado dentro da morte, que é um mundo de destruição. E ele caminha, ele nem sabe para onde ele está indo. Mas você que tem a luz da vida, você que já nasceu de novo, você não precisa destruir a sua própria vida com as escolhas erradas. E se você olhar a sua vida hoje, as escolhas que você está fazendo diariamente, pode ser que nessa manhã você vá descobrir que as suas escolhas estão te levando para um caminho de destruição. O caminho da destruição é um caminho que não existe arrependimento. E nós precisamos nos posicionar, porque você tem uma família,
Você tem amigos, você tem filhos, você tem um pai, tem uma mãe. E a sua boa escolha irá fazer muita diferença nesse processo, nessa jornada maravilhosa, rumo ao céu. E aqui fala o seguinte, vamos ler Provérbios 21:16. O homem que se desvia do caminho do entendimento, o homem que conhece o caminho do bem, que conhece a verdade. O homem que se desvia do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Então, o homem que conhece, o que está dizendo aqui? Aquele que conhece a verdade, e ele prefere, ele faz a escolha de constantemente andar pelo caminho do mal, o caminho da rebeldia. Ele está destruindo a sua própria vida. O rebelde habita em lugares áridos, como um deserto, porque ele é rebelde. Ele conhece a palavra de Deus, mas ele não quer obedecer. Ele faz questão de escolher o errado. E ele justifica o erro dele, se baseando no próprio sentimento, naquilo que ele acha. O que você tem que entender? Que Deus não mente. Deus não mente. Deus, ele vela pela palavra dele. Deus te ama, Deus é bom. Tudo que Deus diz na palavra dele é a verdade. Por isso você pode confiar em Deus, ele é imutável, ele não muda de lugar, ele não muda de ideia, nunca ele muda. Então quero que você comece a entender, você conhece a verdade da palavra de Deus, mas você prefere constantemente fazer a vontade da sua carne, aquilo que você acha. Esse é um caminho de destruição. Pega Provérbios 8 comigo. É bem no comecinho de Provérbios. Provérbios capítulo 8. E os primeiros 9 capítulos de Provérbios trazem uma mensagem única sobre sabedoria. Pega Provérbios 8, a partir do versículo 5. Vocês vão ter um pouco de paciência, mas eu quero ler devagar alguns versículos desse capítulo. Depois eu vou ler do capítulo 9, depois nós vamos ver o exemplo de tudo isso na vida de Caim e de Abel. Caim era o filho mais velho, Abel era o mais jovem. E nós vemos claramente as escolhas que Caim fez e as escolhas que Abel fez. Abel e Caim são 2 irmãos, 2 histórias, os mesmos pais, a mesma instrução. Um escolheu permanecer em um caminho verdadeiro, fazendo exatamente a instrução do pai. E o outro escolheu fazer aquilo que ele achava. Você nasceu de novo, como eu. Nós temos uma nova natureza que nos instrui. A nossa nova natureza é amor. Eu nasci de novo, eu saí da morte para a vida. Eu tenho que entender que dentro de mim tem uma porção de conceitos e valores errados que eu aprendi com o mundo e que eu preciso passar por uma transformação de dentro para fora. Eu tenho que entender que a vida que eu tinha antes, eu tenho que deixar. Eu tenho que entender que ser amigo do mundo é se tornar inimigo de Deus. Eu tenho que saber que o mundo jaz no maligno, que o mundo está morto, que eu hoje caminho dentro de um mundo caído, de um mundo morto. E só tem 2 tipos de pessoas neste mundo. Aquelas que são da família de Adão e aquelas que são da família de Deus. Todos nós nascemos na família de Adão, uma família morta, com uma natureza caída. E essa natureza caída me ensina todas as coisas erradas.
É que nem você olhar para um pássaro. Por que um pássaro voa? Quem ensina um pássaro a voar? A natureza dele. Ele tem natureza de pássaro, ele voa. Quem ensinou o peixe a nadar, a respirar embaixo d'água? A natureza dele. Ninguém ensina um peixe a nadar, a natureza dele ensina. Ninguém ensina um pecador a pecar, ele nasce pecador, a natureza dele ensina a ele o caminho do pecado. É só você olhar para uma criança e ficar observando. Quem ensina ela a mentir, a não obedecer, a responder, a ser maliciosa, a ser manipuladora? Quem que ensina? A natureza dela. E você tem que saber disso. Para que você possa ajudar seus netos, seus filhos. Porque a natureza caída tem uma força. É só você olhar para Hitler. Olha a força da natureza morta em Hitler. Um homem provocou uma guerra. Agora, olha a força da nova natureza em você. É só você olhar para Paulo. Quem foi Paulo, o apóstolo? Olha o que ele fez nos dias da vida dele nessa terra. A força da nova natureza. Olha para Jesus. O que foi que Jesus fez nos 33 anos da vida dele aqui? Revolucionou a época dele. A força da nova natureza supera a força da natureza caída. Porque você tem hoje um ajudador chamado Espírito Santo. E você pode escolher, nessa manhã você pode escolher se deixar treinar pelo Espírito Santo. É uma escolha. É uma escolha. Ninguém pode escolher por você. Eu escolho por mim, você escolhe por você. Quem você vai permitir que esteja te treinando nessa manhã? A sua carne? Te subjugando? Ou você vai permitir que o Espírito Santo te treine? Que você passe pela escola dele da transformação? É uma escolha. E você não pode escolher baseado no marido, no filho, no pastor, no amigo. Você escolhe. É solitário, é sozinho. Você escolhe deixar o Espírito de Deus treinar a sua nova natureza. Extrair dela o máximo que ele puder. Porque tudo nesse mundo passa, tudo é ilusão, é vaidade da vida. Você não vai ficar jovem para sempre, ou será velho para sempre, ou será criança para sempre. Ou você não vai ficar casado para sempre. Então, desculpa de marido, não vale. Todos os apóstolos eram casados, menos Paulo. Todos. Então, se você olhar, o marido, as esposas, não foram problema. Então, dar desculpa de marido e de esposa não funciona. Não diante de Deus, só funciona para a sua carne. Eu quero que nessa manhã você entenda que a vida passa rápido e que você pode fazer boas escolhas um dia de cada vez. O plano de Deus é diário. Por isso que ele diz, eu sou o Deus do agora. O melhor dia da sua vida se chama hoje. Hoje eu escolho obedecer. Hoje eu escolho orar. Hoje eu escolho não andar mais em rebeldia como eu andava. Hoje eu escolho olhar para o meu Pai Celestial e querer tudo dele para mim. É hoje. Hoje você escolhe pegar um pedaço do seu tempo e passar com o Espírito Santo. Você que escolhe. Você pode escolher dormir, você pode escolher comer, você pode escolher se divertir, você pode escolher ter um dia de princesa, um dia de príncipe. Você pode escolher fazer o que você quiser hoje. Por isso que ninguém pode te impedir, se você escolher ficar um pedaço do seu tempo com o seu Pai Celestial. Ninguém pode te obrigar. Isso é algo que tem que ser gerado em você. E dá fruto, muito fruto. Porque Ele é um Deus bom.
Então, por que é que eu vou escolher permanecer fazendo coisas erradas? A teimosia é contra você mesmo. A teimosia, se você é teimoso e tenta ficar nos seus pensamentos de teimosia, isso tudo é contra você mesmo, não é contra ninguém. Quando você faz birra para sua mãe, não é você que vai, não é ela que vai ficar embirrada, é você que está no prejuízo. Não funciona fazer birra. É você que está no prejuízo. Pensa um pouco. Ah, não vou comer hoje. Quem vai ficar com fome é você. Ah, hoje eu não vou sair com você. Perdeu um lindo passeio. Quem saiu no prejuízo? Você. Você tem que entender que a teimosia é contra você mesmo. E a nossa carne é teimosa. Ela é avarenta. Mas ninguém aqui vai olhar para si e vai dizer, eu sou avarento. Se eu perguntar para cada pessoa, fizer uma enquete na rua, todo mundo vai ser generoso. Você é generoso? Fala, eu sou muito generoso. Avarento é meu pai, avarento é minha mãe, avarento é meu tio, meu vizinho. Você nunca é avarento. Mas você é avarento. A avareza tem uma face, um disfarce. E você tem que começar a olhar para você mesmo à luz da palavra de Deus. Nessa manhã eu quero que você saia de um lugar de fraqueza, que você saia desses pensamentos errados, dessa fala errada, desse sentimento errado, e seja forte e corajoso e dê passos diante do seu Pai Celestial. Dê passos para a luz, saia das trevas, comece a andar na luz da vida que você tem. Porque tudo passa neste mundo. O seu marido não vai ser seu marido para sempre, nem a sua esposa será sua esposa para sempre. E você não vai deixar esses sentimentos errados te aprisionarem em relação a qualquer coisa. Você precisa amadurecer e crescer. Você precisa ser forte e corajoso para entregar sua vida para aquele que sabe te treinar, chamado Espírito Santo. Se você não fizer isso, você nunca vai vencer. Você vai cair sempre no mesmo lugar. E o diabo é perito em nos enganar. Ele veio matar, roubar e destruir. Então vamos mudar a nossa maneira de agir no nosso dia a dia. Vamos pegar Provérbios 8, a partir do versículo 5. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouve, pois, falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias. Aqui ele está falando sobre sabedoria. Jesus é a nossa sabedoria. Ter sabedoria é melhor do que qualquer coisa, melhor do que dinheiro. Com sabedoria você faz muitas coisas, você faz todas as coisas com sabedoria. Você resolve todas as questões com sabedoria. Com dinheiro, nem sempre. Fácil de entender, na época da pandemia, as pessoas mais ricas do mundo estavam na mesma condição daquelas que não tinham nada. Não podiam sair do país, não podiam pegar o jatinho, atravessar fronteiras, não podiam nada. De que adiantava o dinheiro? Mas com sabedoria, você passa qualquer tempestade, qualquer situação adversa, com sabedoria de Deus, não sabedoria da terra, não é da terra. Não é. Com sabedoria você anda o mundo inteiro. Com sabedoria você resolve todas as coisas.
Então é algo que nós temos que desejar ardentemente, porque já nos foi dado, temos que desenvolver isso, deixar isso crescer em nós. Ele é a nossa sabedoria. Jesus é a semente perfeita. Você é o solo. Lembra da parábola do semeador? Jesus é a semente perfeita. Ele é a imagem perfeita. Toda semente traz uma imagem dentro dela, daquilo que ela vai se tornar. Deus implantou em você e em mim a semente que é Cristo. E essa semente traz uma imagem que tem que crescer e desenvolver em você. Você tem que se tornar a imagem de Cristo nessa terra. E a força está dentro da semente. Está tudo ali. Você é o solo. Você pode ser um bom solo ou um solo ruim. Você tem que entender a mensagem poderosa do Evangelho. Não fique iludido com as coisas do mundo, porque tudo neste mundo passa. É só você olhar a moda entra, a moda sai. Marcas famosas entram e vão embora. Famílias riquíssimas entram e saem. Provérbios diz que a riqueza bate asas e vai embora. Sai de um país para um outro país. Um país era riquíssimo, de repente ele está na miséria. Aquele que estava na miséria, de repente, se torna um país próspero. Aquela família tão rica, de repente, da noite para o dia, empobrece. Aquela que era tão pobre, enriquece. Tudo passa neste mundo, menos a palavra de Deus. Qual é a maior riqueza que você recebeu de Deus? A vida eterna, o novo nascimento. Você saiu da morte para a vida. De que adianta você buscar em Deus cura e você é curado, mas você está morto? E você vai entrar na eternidade sem Deus, mas com a sua perna? Você sabia que você tem uma perna espiritual? Se você hoje não anda, saiba que você tem pernas espirituais que andam. Se você é cego, saiba que você tem um olho que enxerga. Eu vi um testemunho maravilhoso de uma criança que não tinha um olho, não enxergava. E naquela cruzada, ele foi curado. Os olhos dele ainda eram olhos de vidro. Um olho era um olho de vidro. Era uma prótese. Mas quando ele tirava aquela prótese, ou com ela, ele enxergava. Porque o milagre aconteceu que ele ativou o espírito dele, o olho dele espiritual. Você tem dentro de você um homem espiritual, que tem pernas, que fala, que tem uma mente, que tem mãos. Quando você morrer, você não vai ficar dormindo. Imediatamente você estará em um lugar. E você vai saber exatamente em que lugar você está. Se é céu ou se é inferno. É por isso que você tem que entender que o inferno existe. O céu existe. E a escolha que você faz é agora. Porque você vai escolher morrer se você pode escolher viver. E não depende nada de religião. Não é uma religião. Caim fez uma religião para si mesmo. E olha no que deu. Religião é caminho de morte. Deus não te chama para uma religião, te chama para ser família dele, família de Deus. E olha só, vamos continuar aqui. Versículo 11. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço.
Deus não se agrada do soberbo. O soberbo, Deus despede de mãos vazias, porque ele é soberbo. Ele acha que sabe. Deus não pode abençoá-lo. Não pode dar a ele, porque a soberba dele o impede de receber. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com ele. Então a soberba precede a ruína. É Provérbios também. Versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Olha o versículo 17. Eu amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor, ele começa a falar da eternidade. Jesus estava, o Verbo estava com Deus antes de todas as coisas. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Ele está falando de Deus. Aqui está falando de Jesus, o Verbo, antes de todas as coisas. Ele existia, ele criou todas as coisas. Deus disse, haja luz, e houve luz. Jesus é a sabedoria. Provérbios está falando dele nessa manhã. Então começa a pensar. Nós começamos lendo um versículo sobre a pessoa que conhece a verdade, mas ela faz questão de escolher o erro. Esse é um caminho de destruição. Todas as vezes que você se meteu em rascadas, não é culpa de Deus. São suas escolhas. Você fez um péssimo casamento. Não é culpa de Deus. Você perguntou para Deus se aquele cônjuge seria o melhor para você? Ou você fez vista grossa? Há muitos anos, eu aconselhei uma jovem. Ela namorou aquele jovem, ela conhecia a verdade, por 4 anos. E por 4 anos ele não se converteu, não se rendeu a Cristo. Faltava pouco tempo para o casamento, ele desistiu do casamento. E eu disse a ela, essa é a melhor escolha que você faz, siga o seu caminho. Esquece, vira a página. E ela insistiu, envolveu toda uma família e ele acabou se casando com ela. Isso já faz muito tempo. Ele não se converteu. E a jornada dela é uma jornada dura, difícil. Muito difícil. Porque a Bíblia diz, quem garante que ele vá se converter? Ela escolheu. E é um caminho difícil. E tem filhos, é um caminho difícil. Você pode fazer a boa escolha. Rebeldia não é um caminho bom para você, é caminho de morte. Insistir no erro
insistir na fornicação, insistir no adultério, conhecendo a verdade, insistir no roubo, conhecendo a verdade, insistir na mentira quando você conhece a verdade. Isso é caminho de destruição, não tem nada a ver com Deus, Deus não é o culpado. Você escolhe errado o tempo todo, você é rebelde o tempo todo, você ignora os conselhos de Deus o tempo todo. Você não quer saber do que Deus pensa, você quer simplesmente que Deus faça o que você quer que Ele faça, que você acha que é bom. Deus é Deus. Olha só. Versículo 29. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Quem guarda o caminho da sabedoria, quem guarda o caminho da verdade, esse é feliz. Ouve o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha, acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, que se afasta de mim, violenta a própria alma. Percebe que esse é o caminho do rebelde? Não funciona. Ele violenta a si mesmo, dá tudo errado para ele mesmo, porque ele não quer fazer o certo. Ele tem preguiça de dominar a própria carne. O preguiçoso, a Bíblia diz, morre desejando, mas nada tem. Ele deseja ter aquela blusa amarela da Edna. Ele só deseja, mas ele não fez nada para ter. Vai morrer desejando. Mas nunca vai conseguir. Porque ele é preguiçoso. Tem preguiça de dominar a carne. É preguiçoso. Então nós temos que entender que preguiça é obra da carne, não funciona. Ou você submete a sua carne à verdade da palavra, você vai morrer. Na preguiça. Porque dá trabalho. Submeter a tua carne dá trabalho. Tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a palavra. Tem que voltar atrás e dizer, oh, me perdoa, desculpa, deu errado. Mas isso é caminho de vida, isso é crescimento, isso é amadurecimento. Você tem que desejar amadurecer, crescer. Porque senão você vai passar a vida toda só patinando, não sai do lugar. É teimoso. A teimosia é contra você mesmo. Você vai sofrer por causa da sua teimosia. Oh, aleluia. Vai para Gênesis comigo. Então, vamos repetir o versículo 36. Mas o que peca contra mim, aquele que se afasta de mim, Deus está dizendo, violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Aborrecer a Deus, rejeitar a palavra de Deus, é caminho de morte. Então você ama a morte. Todas as vezes que você não obedece a palavra, é um caminho de destruição para você, só para você. Gênesis 4, bem no comecinho. Versículo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 7. A história de duas pessoas, Abel e Caim. Um amou o caminho da verdade, aborreceu o mal. O outro não quis aborrecer o mal, que foi Caim. E, na verdade, a Bíblia diz, Caim matou Abel, mas quem morreu foi Caim. Não foi Abel. Abel vive até hoje. Abel está no céu. Caim não. Caim fez questão, se você ler Gênesis, os primeiros capítulos, Caim fez questão de ensinar a sua geração a viver sem Deus na terra.
Ele fez questão de ensinar a geração dele a cada vez mais se esmeirar na sua própria força, nos seus próprios sentimentos, a guerrear, a lutar, segundo a sua própria força. Nós sabemos onde Caim está. E sabemos onde Abel está. Então, por que você vai seguir o caminho de Caim? Da rebeldia. Por quê? O fim é morte. Percebe como o seu sentimento de rebeldia, de teimosia contra você mesmo? É só você olhar para os filhos rebeldes de uma casa. Que não quis estudar, que não quis trabalhar, que não quis obedecer aos pais. Olha o fim deles. Porque o primeiro mandamento, para você que é pai cristão, você que é mãe cristã, então ensina algo para o teu filho. O primeiro mandamento com promessa para que o teu filho tenha vida longa e seja próspero, é honrar pai e mãe. Quem honra pai e mãe, quem aprende cedo a honrar o seu pai e a sua mãe, é promessa de Deus, tem vida longa na terra. E tudo que faz prospera. Por quê? Porque ele honra o pai e honra a mãe. Isso é algo que você precisa ensinar teus filhos. De que jeito? Praticando com os teus pais. Como que você quer que o seu filho honre a você, se você não honra a sua mãe nem seu pai? Você está ensinando o seu filho errado, porque você fala para ele honrar, mas ele olha para você e você não honra seu pai, nem honra sua mãe. É que nem aquela história, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo, mas não aquilo que eu faço. Você quer que o seu filho te honre? Olhe para o teu pai e para a tua mãe, honre teu pai e tua mãe. Os teus filhos vão te honrar também. Então isso é uma coisa muito séria. Você ensina o outro praticando, não falando, praticando. Por isso que o evangelho é uma vida de prática. É uma vida de prática. Porque do jeito que o seu filho vê você fazendo com o seu pai e sua mãe, ele vai fazer com você. É óbvio. Não tenha dúvida disso, do que eu estou falando. Porque essa é a verdade. Então vamos voltar aqui para a história de Caim e de Abel. Então, Gênesis 4:1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, a pessoa irada, o semblante dela cai. Uma alma, um coração de amargura, o semblante da pessoa é amargurado. O nosso coração tem que ser um coração segundo o coração de Deus, um coração livre de mágoas, ressentimentos. Porque ressentimentos e mágoas é fermento de Satanás, é mal para você mesmo, faz mal para você. Se livra de ressentimentos, mágoas, perdoa. Não deixa o diabo te amarrar com ressentimentos, com falta de perdão, de amargura. O nosso passo nessa terra é de amor e perdão. É um caminho seguro, esse caminho de amor e perdão. É um caminho de bênçãos para você. Lembra, você é um mundo para Deus. Nessa manhã é você que está sendo exposto à palavra de Deus. É você, sou eu.
Então vamos fazer boas escolhas. Caim sabia que ele tinha que era o derramar de sangue, porque foi assim que Deus mostrou para o pai dele e para a mãe dele. Porque naquele dia no Jardim do Éden foi o primeiro julgamento, quando Adão fez a escolha errada e colocou toda a raça humana na morte, aprisionado a um caminho para o inferno. Quem enviou o homem para o inferno foi Adão com a escolha errada dele. Todos os descendentes de Adão nascem pecadores, por isso pecam. O primeiro Adão, por meio do primeiro Adão, a morte entrou no planeta Terra. Por meio do segundo Adão, que foi Jesus, a vida voltou. E a vida está nele, em Cristo. Não existe vida fora de Cristo, não existe como voltar para casa. Só Cristo é a porta. Só Ele é o caminho verdadeiro que te leva para Deus. Não é religião, é Jesus. É voltar para a família. É isso que você tem que entender, que aqueles que não estão em Cristo estão mortos, permanecem ainda em Adão, na família de Adão. Temos que sair da família de Adão e entrar na família de Deus, e para entrar na família de Deus, o caminho é Cristo, a porta é Cristo. É isso que você tem que anunciar ao mundo, é disso que você tem que falar para o teu semelhante. Que não é religião, é ser família, família de Deus. E na família existem regras, princípios. Nós não somos uma família sem regras, sem princípios. Existe uma lei que rege a nossa casa, a lei da liberdade, a lei da vida. Nós temos alguém conosco que nos treina o tempo todo, que nos ensina, que nos consola, chamado Espírito Santo, Espírito da Verdade. Nós temos que fazer a boa escolha todos os dias, investir, isso é investimento na sua vida, passar tempo com o Espírito Santo. Ler a palavra de Deus, conhecer o que está escrito aqui. Não fazer o caminho de Caim, porque infelizmente hoje pessoas estão inventando religião para si mesmas. Tem uma porção de pessoas hoje que não congregam em lugar nenhum, que não têm comunhão com ninguém, vivem solitárias. Isso é errado. Fazem religião para si mesmas. Aonde que você vai dar fruto? Como que você vai encorajar o outro? Nós temos que estar conectados, tendo comunhão, conversando, orando junto. É bíblico. Os apóstolos estavam sempre juntos. No partir do pão, na comunhão, falavam a mesma coisa, pensavam do mesmo jeito. Nós temos que pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. Nós temos que orar uns pelos outros. Você ora pelo outro, o outro ora por você. E você vai avançando, você vai se unindo no mesmo pensamento. Caim fez para ele mesmo, ele que inventou a religião, do jeito dele. Deus disse, é assim? Não vou fazer assim. Assim é melhor, Senhor. É que nem hoje as reuniões. Você acha que nos cultos de Paulo tinha escolinha para as crianças? Você acha que nos cultos de Paulo tinha sala para as senhoras, sala dos homens, a sala das mulheres? Você acha que no culto de Paulo era uma hora, só uma hora de pregação? Você acha que nos cultos de Paulo, se você lê Atos, tinha agora a hora do louvor. Todo mundo vem o louvor para frente, louva. Agora é a hora das ofertas.
Você acha que era assim? As reuniões de Paulo, as reuniões de Pedro. Você acha que as reuniões dos irmãos eram assim? Pois eu digo para você que não eram. Tudo isso é ideia de homens, da religião, para ficar muito mais certinho, mais organizado. Só que não dá para organizar o Espírito Santo. Você tem que entender isso. E eu tenho orado e buscado do meu Pai para ser cada vez mais livre no Espírito. Para que os irmãos que estão comigo estejam sendo encorajados cada vez mais a passarem tempo com o Pai, a crescerem e a amadurecerem. Porque a Bíblia diz que um tem louvor, outro tem profecia, outro tem interpretação. E tudo é muito bem organizado pela pessoa do Espírito Santo. Não tem canto. Você acha que tinha... Todas as reuniões de Paulo tinha alguém lá levando o seu instrumento? Ou ensaiando? Tinha ensaio? Não, não tinha. E nós temos que voltar às práticas. O avivamento que nós aguardamos vai acontecer sim, mas é comigo, com você, com todo aquele que está verdadeiramente se entregando para a mortificação da carne, vivendo de verdade o verdadeiro evangelho. Nós temos que entender quem somos, o nosso chamado. Você é importante para Deus, você tem chamado. Quer você queira ou não, você tem um chamado. Você tem algo para fazer no corpo de Cristo. Só tem um jeito para você descobrir. Passando tempo orando no Espírito, lendo a palavra. Oração em línguas não é novidade, não é movimento. Eu não aguento mais ouvir falar de vida no Espírito. Tomei uma alergia, porque as pessoas só falam disso, mas viver o Evangelho ninguém vive. É tudo um blá, blá, blá. Só para atrair seguidores, falar, vamos para a vida no Espírito, vida no Espírito. Nós temos que de verdade entender que nascemos de novo. Há uma responsabilidade de edificação para você e para mim. Deus nos ama, Deus não é contra nós. Nessa manhã eu estou falando para você que nasceu de novo, que foi batizado com o Espírito Santo. Isso é para todo mundo. Ontem eu falava, andando de carro com o Lucas, tem 8 aninhos. Ele é filho da minha sobrinha. E conversando, Lucas, você nasceu de novo? E ele ficou olhando para mim e eu comecei a explicar para ele, porque ele frequenta um lugar. E quando eu comecei a falar de Adão, de pecador, falei, eu nasci de novo, ele falou. Oh, glória! E você já ora em línguas, Lucas? Orar em línguas? Aí eu orei para ele um pouco, ele falou, língua dos anjos? Não, ele falou. Aí você quer? Eu quero. Ser simples como uma criança. Você acha que o Lucas não orou em línguas? Lógico que ele orou. Andando de carro, simples assim. Porque é para você que nasceu de novo. É para você que nasceu de novo. É seu direito falar em línguas. É seu direito, é seu direito. E você tem que aprender a ministrar com simplicidade para as pessoas. Novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Não tem nada difícil, é simples como respirar, porque é a nossa vida. Versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim,
e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Quem tem que dominar a sua carne e o pecado é você mesmo. Deus falava tanto com Abel quanto com Caim. Deus amou Caim e Abel e amou até o fim. Só que Caim fez a escolha de seguir o seu próprio desejo errado. Abel obedeceu. Eu quero terminar nessa manhã com o apóstolo Pedro. 2 Pedro, lá no final da Bíblia. Capítulo 2. Aleluia. Você pode ler o capítulo inteiro. É um capítulo maravilhoso que fala de falsos mestres, doutrinas erradas. E fala algo que eu quero que você entenda. Que seguir o caminho da rebeldia é um caminho de destruição e salvação se perde. O seu coração vai ficando cada vez mais endurecido pelo pecado, pela rebeldia, pelas escolhas erradas, e você vai se afastando da luz da vida. Versículo 20. Aqui Pedro começa a descrever um quadro de pessoas que viviam no meio da congregação, mas foram se afastando da verdade. Foram seguindo seus próprios desejos do seu coração. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Lá no final da Bíblia. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que se diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você lê Judas diz que as pessoas que morreram são duplamente mortas. Ele fala duplamente mortas. Por que duplamente mortas? Porque todos nós nascemos mortos. Nascemos pecadores, sem Deus, mortos. Conhecemos a vida que é Cristo. Nascemos de novo. E perdemos a salvação. Duplamente mortos. Nós temos que a rebeldia é um caminho horrível. Saber que se deve fazer o correto e você escolhe porque você deseja fazer o errado, rejeitar a palavra de Deus, isso é caminho de destruição. O fim é morte, não é vida. Aquele que escolhe fazer aquilo que a palavra de Deus o orienta, isso é vida para ele, é vida. Então, nessa manhã, vamos deixar a rebeldia de lado, vamos deixar aquilo que a sua carne deseja, vamos subjugar a nossa carne, vamos fazer o que é correto, vamos adorar o nosso Pai, vamos passar tempo orando no Espírito, vamos ler a Bíblia, vamos encher o nosso coração, porque não vem dizer para mim que você não tem vontade. Porque a minha carne também não tem vontade. É você que sabe o que é certo e o que é errado. É você que faz a escolha. Eu vou ler sim a palavra de Deus. Você vai passar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Duvido que em 15 dias você não esteja subjugando a sua carne. E volte à leitura da palavra. E volte a valorizar o que tem valor, que é a palavra de Deus.
Você tem que saber que não é porque a sua esposa é boazinha, é ótima dona de casa, é dócil, ela nasceu de novo. Porque se a sua esposa não nasceu de novo, ela está no inferno. Ela está na morte. E não vem dizer para mim que você a ama. Porque eu não queria um marido que me amasse desse jeito. Mas eu quero um marido que me ame para a salvação. Que me resista no meu pecado. Que ande em santidade comigo. Me puxando para este caminho. Porque ele vai mostrar que realmente ele me ama. Que me quer com ele na eternidade. Porque fazer a vontade do cônjuge não vai levá-lo para o céu. Ou você não entendeu ainda? Quando eu faço a vontade do meu Pai, é isso que leva o meu cônjuge para o céu. É isso que leva a minha casa para o céu, quando eu faço a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do outro é morte. Essa é a palavra, é morte. Fique firme, siga a verdade da palavra de Deus. Seja forte e corajoso nessa manhã e adore a Deus. Você escolhe. Chega, eu não aguento mais ouvir, sabe qual é a história? O meu sonho é me batizar nas águas junto com o meu cônjuge. Até hoje, todos que falaram isso para mim nunca foram batizados. E nem estão no meio da congregação. Isso é desculpa da carne. Isso é um desejo louco de alguém que não conhece a palavra, que rejeita a palavra. Porque tudo é pessoal, é individual, é escolha própria. Se eu fosse ouvir os conselhos há 30 anos atrás, eu jamais teria me batizado nas águas. Nunca eu não estaria aqui hoje. Estaria no mundo morta. Vamos nessa manhã nos levantar na força e no Espírito Santo. Vamos mudar a rota. Vamos fazer a boa escolha. Não vamos escolher o caminho da destruição. Vamos escolher o caminho da vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar a reunião, vamos orar. Quero que você comece no seu coração a desejar ardentemente servir o seu Pai Celestial. Fazer a vontade dEle, não a vontade da tua carne. Subjugar a tua carne, esmagá-la. Não dar ouvidos a falas do mundo, a sentimentos do mundo. Pai, nessa manhã nós te adoramos. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Ao Senhor damos honra e glória nessa manhã. Ao Senhor damos honra. Ao Senhor damos glória nessa manhã. Tu és santo, Pai. Tu és santo. Eu te amo, eu te adoro. Eu te amo. O seu nome seja glorificado sobre a terra. O teu nome é santo, está acima de todo nome. Tu és um Deus bom, um Deus fiel, um Deus verdadeiro, um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma derrota em vitória, um Deus que transforma caminho que era de destruição em caminho de vida. Nós te amamos, Pai. O nosso nome está escrito no livro da vida. Te adoramos, Pai, pelo nome de cada um da nossa parentela escrito no livro da vida. Nós oramos nesta manhã para que toda a nossa casa seja salva. Nós oramos nesta manhã, Pai, para que os nossos caminhos sejam endireitados diante dos nossos olhos. Nós escolhemos a vida e não a morte nessa manhã. Nós fazemos a escolha pela vida. Nós escolhemos a vida, escolhemos a vida. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada pela manifestação de cura no nosso meio nesta manhã. Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor provedor, protetor, que nos dá uma direção. Eu digo agora, todo tormento vai embora. Toda língua falsa seja abatida agora, língua mentirosa seja abatida no nosso meio agora. Toda perturbação, toda mentira seja removida do nosso meio, em nome de Jesus.
A tua palavra, Pai, é a verdade. Obrigada pelo poder da tua palavra. Obrigada pela nossa casa salva. Obrigada pela nossa casa salva, pela nossa parentela salva. Tu és Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Nós te adoramos nesta manhã. Nós te adoramos, nós te adoramos. Oh, aleluia. E a Vitória está me lembrando. Obrigada, Vitória. Quem não recebeu o livro Face a Face, do pastor Gary, pode pegar com a Marcena. É um presente nosso para você. É um livro maravilhoso de interpretação de línguas. Você vai ser muito edificado com esse livro. Amém?